A todos que nos acompanham através da TV Rica, que você possa ser edificado nessa noite. A palavra que o Senhor me deu para ministrar, na verdade é uma palavra que Deus tem ministrado ao meu espírito, e eu queria compartilhar com você nessa noite, com você que está nos assistindo, que ela tem como tema o propósito do sofrimento. O propósito do sofrimento. Antes de eu iniciar, eu quero dizer que essa palavra não tem como objetivo fazer uma apologia ao sofrimento. Eu não creio que que haja necessidade ou que nós não temos condições alguma de pagar através do sofrimento algo que possa nos aperfeiçoar ou nos tornar mais santos ou melhores diante de Deus. Todo o preço foi pago por Cristo. Então eu não falo do sofrimento como algo que nós precisamos entrar para produzir algo em Deus. Não, não é isso. Tudo que precisava ser feito foi feito por Ele. Amém? Só que a Bíblia fala que nós precisamos nos conformar com Ele nos seus sofrimentos. Então, quando eu falo de entender o propósito do sofrimento, é porque muitas vezes nós não entendemos ou não compreendemos o porquê determinadas situações acontecem. E quando nós não compreendemos, nós perdemos a oportunidade que Deus reserva para cada um de nós de compreender ou de discernir o que Ele está produzindo através de uma situação que gera sofrimento. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 22 e 23, diz assim: sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós esperando a adoção. Guarde essa palavra adoção, a saber, a redenção. Também guarde a palavra redenção do nosso corpo. Esses dias eu estava vendo um programa do Encantador de Cães, o cara que treina lá que adestra os cachorros. E ele tem algumas frases interessantes. E dentre os cachorros que ele estava lá adestrando, e ele sempre coloca 2, 3, 4 juntos, e começou um latir mais que um outro, e uma bagunça dentro da casa. E ele soltou uma frase para o proprietário daquela casa, falou assim: eles estão clamando por governo. Quando ele não entende quem manda, eles ficam desesperados, porque o cachorro ele necessita de um comando. Quando ele sabe quem está comandando, a falta de comando produz nos animais a insegurança. E ele precisa se sentir controlado, governado, para que ele possa ter equilíbrio. E quando ele falou disso, eu vendo tudo que tem acontecido esses dias, e furacão de um lado, e terremoto do outro, e liga para o irmão lá do México, como que vocês estão preocupados, e vê lá nos Estados Unidos o caos que está aí, o pessoal de Cuba, e todas essas regiões por onde passaram os furacões, nós temos irmãos, nós temos amigos, e preocupados, e vendo tudo isso, e daí as pessoas já começam com um discurso catastrófico, ou escapista, que Jesus está voltando, e que tudo vai... Meu irmão, a gente precisa aprender a discernir as coisas, nós precisamos aprender a discernir os tempos. Sabe, a única coisa que Deus não quer agora é que entre na igreja um pensamento de que tudo vai acabar e que você deixa a terra desgovernada, porque Ele nos chamou como igreja para governar sobre a face da terra. E assim como os animais, eles clamam por alguém que governa para que eles possam ter equilíbrio, a natureza, ela geme por falta de governo. A natureza, ela geme, a expressão do gemido dela são essas manifestações, porque não há governo sobre ela. Eu estava vendo esses dias as explicações sobre o furacão, e é muito interessante, porque ele consegue tomar mais força quando ele passa por regiões do oceano que a temperatura da água é mais quente. É aí que ele ganha velocidade. E essa velocidade ele ganha porque é uma tendência natural do furacão produzir equilíbrio na temperatura da água. Então depois que ele passa e levanta toda aquela água superficial que está quente e derrama em outro lugar, você volta no lugar por onde passou o furacão e aquela água já está numa temperatura mais baixa. Então o furacão, ele é um gemido da terra para produzir equilíbrio.
em algo que está fora do normal. A temperatura tomou uma condição anormal. E isso é simplesmente uma manifestação, porque a natureza ela manifesta a glória de Deus. A natureza nos fala que a terra precisa ser governada, que nós como igreja temos uma responsabilidade. Quando eu vejo, como na tarde de hoje, um cara como esse Joesley Batista sendo preso, o que eu percebo são sinais mostrando: igreja, levanta, igreja, desperta, igreja, é necessário, vocês têm a resposta, vocês têm a solução, vocês têm uma voz para produzir transformação no mundo. E quando tudo isso acontece, o que nós temos para manifestar? Nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas, assim como muitas vezes nos falta compreensão do que são essas situações que acontecem no mundo. Nós também às vezes não conseguimos compreender os sofrimentos pelos quais passamos. Nós não conseguimos aproveitar. Parece loucura que eu vou te falar, mas nós não conseguimos desfrutar dos processos, das adversidades ou das dores que nós passamos, que todas elas, quando estamos em Cristo, possuem um propósito. E a palavra adoção, nesse texto que nós lemos de Romanos, o significado dessa palavra no original é huiotesia. O que a natureza geme pela adoção? O que é? São filhos. Huiotesia, o processo de huiotesia é o processo de amadurecimento que leva os filhos de Deus a uma maturidade em Cristo, capaz de estabelecer governo. Então o que a natureza está falando? Igreja, amadurece. Igreja, alcança uma estatura capaz de me governar. A natureza clama por esse processo de adoção, esperando a adoção, esperando que a igreja amadureça. E quando a natureza, e quando Deus manifesta isso, esperando um amadurecimento da igreja, a igreja parece que está desesperada para ir embora, para deixar a sua responsabilidade. Desde que eu me converti, há mais de 20 anos atrás, se ouve falar que Jesus está voltando. Meu irmão, nós não sabemos, mas nós precisamos entender o seguinte: isso não pode paralisar a nossa vida. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava entrando num processo de conclusão da faculdade de engenharia, e algumas pessoas falavam para mim assim: larga a faculdade, para com pós-graduação, não tem tempo a perder, vai ficar tudo por anticristo. O pensamento que entrou na igreja é um pensamento de abandona todas as coisas. Sabe, nós não criamos um pensamento político, nós não criamos uma maturidade, nós nem nos permitimos amadurecer como filhos em Cristo, porque esse pensamento, ele foi nocivo para a igreja. Sabe, quando nós estamos em Cristo e a nossa salvação já é um ponto, uma página virada, não importa para mim ou para você se Jesus vem hoje ou se vem daqui a 10 mil anos. Se Ele vier hoje, glória a Deus, eu estou pronto. A preocupação é o seguinte: e se Ele não vier, você tira a mão do arado porque você acha que Ele está voltando? Esse pensamento é um perigo. Sabe, no meio desses processos, faz 5 anos que eu tenho experimentado processos, tempestades, furacões, passando na minha vida pessoal. E no meio de todos eles, várias áreas foram tocadas. E hoje completa exatamente 20 dias que o meu filho está de cama. Uma infecção, um vírus. No começo a gente imaginava uma dor de garganta, e depois aquilo com o exame de sangue foi diagnosticado. E você sabe que havia um menino de 14 anos deitado na cama todos os dias? Você sabe como pai o que é a sensação de você ver o seu filho e não ter em você a capacidade de resolver o problema? E no meio disso os outros problemas continuam acontecendo. E nessa hora as pessoas perguntam: Deus é bom? Onde está Deus no meio de uma situação como essa? Os amigos de Jó, quando Jó atravessava uma situação de dificuldade, eles se transformaram no maior problema na vida de Jó.
Porque eles foram os primeiros. Jó estava, se nós pudéssemos mostrar o que aconteceu no céu para os amigos de Jó, eles calavam a boca na hora. Porque Jó só passava aquilo porque Deus falou assim: não tem ninguém como ele. Não foi alguém que deu testemunho de Jó, foi o próprio Deus que falou: esse cara é diferenciado. E sabe para quem que Deus falou isso? Para o diabo. O que eu quero que você entenda, quando Deus nos dá uma palavra profética de visibilidade, é que a visibilidade que você precisa estar atento é como o mundo espiritual te vê, não como as pessoas te veem. Qual é a tua visibilidade no mundo espiritual? Como o mundo espiritual te reconhece? Como o inferno te vê? Porque o diabo teve que se sujeitar à palavra que Deus liberou sobre Jó. Mas os amigos de Jó, sem discernimento espiritual nenhum, eles julgaram Jó pela situação, pela circunstância. Falaram: cadê teu Deus? Mais que os amigos de Jó, a esposa de Jó: Jó, para com isso, cara, já deu. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essas são as palavras que nós ouvimos das pessoas, porque as pessoas não conseguem entender o que é o Deus que é bom. Sabe por quê? Porque na verdade, as nossas palavras precisam ser redimidas, o nosso vocabulário tem que ser transformado através de uma visão do novo pacto. Porque quando nós falamos Deus é bom, o que é ser bom para você? Quando nós temos uma visão equivocada de Deus, nós chamamos de bom aquilo que produz resultado positivo para nós. Quem é bom? Quem é agradável comigo. O que é bom? O que me faz bem. E quem disse que esse conceito de bom está correto? Para Deus, que é espírito, mesmo sendo um Deus pessoal, ele é espírito, ser bom é algo que cumpre um propósito. Não se produz cosquinha em você, ou produz em você uma situação que aos teus olhos é ruim. Cumprir um propósito é bom. Ele cria algo, quando ele olha e fala assim: cumprir um propósito, isso é bom. Ele termina outra coisa, ele fala: cumprir um propósito, isso é bom. Ele leva o seu filho à cruz, e quando o seu filho completa uma obra de sofrimento e morte, ele fala: você é bom, porque cumpriu um propósito. Agora, antes que Cristo fosse à cruz, chegam a ele e falam assim: bom mestre. Ele fala: não me chama bom. Por quê? Porque ele ainda não tinha cumprido o propósito. Você acha que Jesus não era bom dentro do conceito de bondade nossa? Ele não era um cara legal? Ele não era um cara que cumpria a lei? Ele não era uma pessoa agradável? Ele não amava os pobres? Não era essa bondade que Deus estava buscando. Ele estava buscando alguém que cumprisse um propósito. Sabe qual é a igreja que é relevante para Deus na face da terra? Sabe qual que é a igreja que é boa hoje sobre a face da terra? É aquela que consegue cumprir um propósito, agrade a quem agradar, doa a quem doer, mas eu tenho um compromisso em cumprir um propósito diante do Pai. Essa é a igreja. A relevância de uma igreja não está no número de pessoas, está na capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Então o problema não está se Deus é bom ou se Deus é mau, está com o nosso entendimento do que é bom. E é fundamental você entender isso, para no meio dos teus problemas, você não questionar Deus, você não achar que Deus se esqueceu de você, você não achar que Deus não está sendo bom com você. A primeira coisa que você precisa entender é o que é ser bom. Se a gente continuar com uma visão egoísta, centrada no eu, com essa visão que o bom é o que me faz bem, nós vamos nos frustrar no nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele não vai deixar de cumprir o seu propósito em nossas vidas. E no meio desse processo, e no meio desses dias, quando se completou 2 semanas, e eu não conseguia ver melhora no quadro do meu filho, eu falei assim: eu vou falar com Deus. E eu separei, não que eu não estivesse falando antes, mas eu estava orando meio que no piloto automático: Senhor, cura o Caio, Senhor, arranca isso, ungia ele, punha a minha mão sobre ele todos os dias. Mas teve uma hora que, quando eu vi, o quadro não reagia, e
e uma insegurança começou a bater. Eu falei: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem nisso. E eu ouvi uma palavra, eu ouvi o Senhor me dizer: silêncio. E eu falei: silêncio, Senhor? Abra sua Bíblia em Isaías 53, 7. Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não abra a boca nos dias de aflição. Você está ouvindo, meu irmão? Deus está te entregando uma chave nessa noite. Sabe, se Deus, a mim como apóstolo, me dá a oportunidade de passar por situações ainda que difíceis, para tomar uma chave e entregar na tua mão, você tem a oportunidade de pegar isso, se você for sábio nessa noite. Tem situações que eu vivi que você não vai precisar viver, mas para isso você precisa ser sábio. Quantas coisas eu aprendo com o apóstolo Paulo. Eu espero não precisar passar por não sei quantas chibatadas que ele passou, mas eu sei, hoje lendo a palavra, o porquê dele ter passado. Deus está entregando a você, e Deus está entregando a você uma chave. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora, um pouco antes, no versículo 3, Isaías 53, 3 diz assim: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Meu irmão, sabe de quem que a palavra está falando aqui? Do meu Senhor, do teu Senhor, daquele que é o cabeça da igreja, daquele que dá nome à nossa fé. Você se chama cristão porque você tem a Cristo como o teu Senhor, e o teu Senhor, diz a palavra, que foi alguém familiarizado com o sofrimento. Familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e nós não o tínhamos como em estima. Eu quero tomar cuidado, como eu disse, porque eu não quero fazer dessa palavra uma apologia ao sofrimento, mas eu creio que todo sofrimento na vida de um cristão tem um propósito, e é isso que eu quero te levar a entender nessa noite. Amém? Você está comigo aqui? Eu não sei se você já ouviu a história com relação à lagosta. A lagosta, ela tem um processo muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas a lagosta, ela tem uma carcaça que é dura. Esses dias postaram um vídeo sobre isso na internet, está circulando, de um rabino falando sobre isso no Facebook. E essa carcaça dura, ela não cresce, mas a lagosta, ela tem um processo de crescimento. E quando ela começa a crescer, e aquela carcaça que tem um tamanho já pré-definido, rígida, não acompanha o crescimento da lagosta, o que acontece? Vai gerando nela um desconforto, vai gerando nela uma dor, vai gerando nela um incômodo. E daí diz que a lagosta sai e se esconde em grutas, em cavernas, até que essa casca caia e uma outra casca venha. E daí ela recebe uma nova casca também num tamanho definido, mas passa um pouco de tempo, ela cresce de novo, e de novo outro incômodo, e de novo um desconforto, e ela tem que de novo se retirar, e num lugar isolado, de silêncio, esperar o processo de retirada dessa casca, para que até que outra casca venha sobre ela. Então ela cresce de novo, e assim, cada vez que ela tem um novo nível de crescimento na sua vida, ela passa por esse processo. E o que é interessante de você observar, é que se a lagosta pudesse ir no médico na hora que ela estivesse sentindo dor ou desconfortável com o crescimento, fala assim: olha, está doendo muito, está desconfortável, estou com uma dor aqui na região lombar,
E o médico fala assim, não, eu tenho uma injeção aqui para você que vai dar uma anestesiada. Sabe o que ia acontecer? Ia ser a cena mais ridícula, ela ia ficar com aquela casquinha pequena, num corpão enorme, ia estar acomodada na dor, mas ela não ia ter uma passagem de um processo para o outro. Ela não entrava no outro nível. Ela não conseguiria alcançar o que teria para ela se ela tivesse um médico capaz de aliviar a dor no momento do processo. O que eu quero dizer com isso? É que se nós soubermos entender as adversidades da nossa vida como uma oportunidade de nós sermos impulsionados a um outro nível, o sofrimento ele não vai te produzir morte, ele vai te levar a um outro nível. O sofrimento ele vai te fazer crescer, ele não vai te matar. Mas o problema é que quando nós começamos a sofrer, nós queremos a injeção, nós queremos a oração do Senhor, tira, está doendo, para. As pessoas, elas querem fugir dos processos. Quando alguém começa a te perseguir no trabalho, a primeira coisa que você pensa é deixar o seu trabalho. Quando você está tendo dificuldade no teu casamento, o primeiro pensamento que vem é, eu não aguento mais, acho que é melhor me separar. Porque as pessoas têm a tendência de fugir do sofrimento, de evitar a dor, porque a gente aprendeu que a dor é algo ruim, que a dor é algo mal, que a correção não faz bem, tanto que nós estamos diante de uma geração de órfãos, de pessoas que não sabem ser corrigidas, de pessoas que não sabem ouvir não, essa tal da geração millennium, que nasce já sabendo, que tem muitos pontos positivos no que diz respeito à dinâmica, à proatividade na vida, mas tem também muitos aspectos ruins, que é a falta de capacidade de ouvir os mais velhos. O silêncio é um treinamento tremendo. Aprender a ficar quieto quando as coisas não fazem sentido. Aprender a estar em silêncio quando você não consegue compreender o que Deus está fazendo. Ou porque as pessoas estão te perseguindo. Ou porque as coisas não estão dando certo na tua vida, meu irmão. Eu sei que existem pessoas passando por situações dolorosas. E nesse momento o silêncio é uma ferramenta preciosa. Porque Cristo, Ele é formado em nós quando nós vivemos Cristo, não quando nós estudamos de Cristo. Você precisa aprender a viver Cristo, não estudar sobre Ele. Não estou falando com isso que estudar. Hoje você tem que tomar cuidado com cada palavra que você fala. Eu não estou falando com isso que seja ruim estudar sobre Cristo, mas o processo de conhecer a Cristo é vivendo. Como uma igreja profética, nós precisamos entender a dimensão das nossas palavras. Aprender a ouvir a Deus requer de nós a disciplina do silêncio. Tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que não conseguem silenciar o seu coração e a sua alma. Sabe, o salmista já falava lá no Antigo Testamento: aquieta minha alma. Aprenda a silenciar a sua alma. No momento de aflição, no momento de angústia, no momento que parece que as coisas não fazem sentido, a melhor coisa que você faz é aprender a ouvir a Deus no silêncio. E cada vez que nós conseguimos aprender o silêncio, cada palavra que sai da nossa boca, ela sai com uma força totalmente diferente. Pessoas que falam demais, elas são desacreditadas, suas palavras perdem a força. Pessoas que sabem ficar em silêncio, elas conseguem ter um peso profético em cada palavra liberada, porque pensam antes de falar. Quem fala demais não pensa para falar, e depois fica correndo atrás do vento para tentar puxar coisas que não deveriam ter falado. E assim como a gente faz com as pessoas, nós fazemos com Deus. Nas nossas orações almáticas, quando nós questionamos o Senhor: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o meu filho está doente? Por que isso está acontecendo? Por que minhas finanças não dão certo? Por que tanto tempo nesse problema? E por quê? E você esquece de falar para quê?
Em vez de você parar de perguntar para Deus por quê você não para e pergunta para Ele para quê? O que o Senhor quer me ensinar através disso? Qual o teu propósito em meio a isso? Porque haverão tempos nas nossas vidas onde nós enfrentaremos aflições. O maior desafio da nossa vida é quando os nossos olhos se abrem e a gente cai para a realidade da fragilidade da vida. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: a tua vida é como um sopro. Nós somos completamente frágeis. A maior nação do mundo está sendo arrasado. E eu acho impressionante como você não consegue controlar as coisas. Você imagina a maior potência, a maior capacidade, a maior disciplina de produzir a maior quantidade de pessoas sendo retiradas na história de um lugar. Aconteceu em Miami nesse final de semana. E sabe o que aconteceu? O furacão mudou o curso e entrou por outro lado. Todo mundo saiu de Miami e foi para a região de Tampa. Aonde o furacão está indo? Está indo para Tampa. Daí os caras falam: para onde que a gente vai agora, cara? Ele ia para a costa leste, ele entrou para o oeste. Com todas as previsões que se fizeram. Sabe o que eu vejo nisso? Você não tem como controlar situações na sua vida. Deus é soberano. E quando você está nele, e ele sopra o vento para onde ele quer, você vai junto. Quando você é uma pessoa estática, quando você não tem a flexibilidade de entender o movimento de Deus na sua vida, e você quer o conforto da tua posição, você vai ter problema, meu amigo. Você vai ter problema porque a vida com Deus é uma vida dinâmica. Ele nos move no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Repita comigo: é do jeito dele. E nesses momentos nós precisamos saber estar em silêncio. E nós precisamos saber esperar. O silêncio e a espera são duas características dos homens de Deus. Homens de Deus, pessoas que caminham com Deus, elas não se defendem das críticas. Quando você vê pessoa que fica muito nervosa quando falam mal dela, fala: cara, esse cara não está no espírito. Porque Jesus, ele foi como uma ovelha muda. Ele não foi: gente, vocês estão confundindo, eu sou o filho de Deus, me tira daqui, vocês estão loucos. Não, foi para o propósito dele. Ele soube esperar por 30 anos. Você imaginou o que é o filho de Deus esperar 30 anos, sendo cuidado por um pai, por uma mãe, como uma criança normal? Por 30 anos. Você acha que ele tinha coisa para falar ou não tinha? O que você vê Jesus falando antes dos 30 anos na Bíblia? Não é que faltasse algo para falar, é que ele soube esperar. Tem pessoas que não sabem esperar, que tem até algo a falar, mas porque falam fora do tempo, são reprovadas por Deus. Deus é um Deus de protocolos. O Salmo 62:5 diz assim: minha alma espera somente em Deus. E essa palavra espera foi um choque para mim quando eu entendi, quando eu descobri o significado dela. Essa palavra do Salmo 62:5, espera, o original dessa palavra é Damam, D-A-M-A-M, Damam. Sabe o que significa a palavra Damam? Eu vou falar para você em câmera lenta, para você guardar o que é esperar. Damam, ser silenciado durante o crescimento, ficar calmo, crescer mudo, ser destruído e morrer. Tudo isso significa esperar. Quando o salmista fala assim: ó minha alma espera em Deus, ele está dizendo: fica quietinho, que você está crescendo, e esse processo de crescimento vai te destruir no teu homem exterior, vai abalar o que é abalável para que o inabalável permaneça, até que você seja completamente arrancado dessa natureza adâmica e Cristo seja formado em você. É isso que é esperar. Então, na realidade, o processo de espera é o processo de formação de Cristo em nós, e esse processo é silencioso. Esse processo é silencioso.
na vida de Jesus, você vê ele esperando em silêncio, até que o tempo de abrir a sua boca chegasse. Sabe por quê? Porque a verdadeira base da vida com Deus não está centrada nas bênçãos, no que você obtém caminhando com Ele, na relevância do que você fala ou do seu ministério. Tudo isso não é o que Deus olha como objetivo principal na nossa vida. Sabe qual é o objetivo principal de Deus na minha e na sua vida? É que todas as situações cooperem para que Cristo seja formado em nós. Eu sei que você não consegue dar um glória a Deus uma palavra como essa. Eu sei que é difícil. Você gostaria que eu falasse, o maior objetivo de Deus sobre a sua vida é que você seja uma pessoa milionária, é que todas as suas contas, você tenha muito dinheiro, e que você seja maravilhoso, lindo, bonito, todos os seus sonhos sejam realizados. Mas eu quero te dizer, para a tua decepção, que o maior projeto de Deus para a sua vida é que Cristo seja formado em você, e que essas coisas são consequência do caminho. Eu não estou falando contra as bênçãos. As bênçãos, elas nos alcançam nessa caminhada. As bênçãos, elas nos alcançam, mas elas não se tornam mais o alvo, o centro da nossa vida. O centro da nossa vida, o desejo, o anseio da nossa vida é ver Cristo sendo formado em nós. E no meio disso vem um caminhão de bênção. O problema é quando a ordem se inverte. E você quer a bênção, mas você não consegue entender o processo. E daí você reclama do sofrimento. Nossos sofrimentos não querem dizer que Deus se esqueceu de nós. Nossos sofrimentos não querem dizer que Deus não conheça a nossa dor. O livro que mais fala do sofrimento humano é o livro de Jó. E eu fiz um intensivo de Jó nos últimos 2 dias. Depois de um tempo de silêncio, quando eu ouvi a voz de Deus, falou silêncio para mim, e eu entendi o processo do silêncio. Depois de horas em silêncio, Deus começou a falar assim, eu vou começar a te explicar algo. E Deus me levou a Jó. No capítulo 10 de Jó, em outras palavras, ele acusa Deus. Ele fala assim, Deus, você não sabe do que eu estou passando porque você não é homem. Se você fosse homem, você entenderia o que é o sofrimento de perder tudo que eu perdi. Você não está na minha pele. É isso que Jó fala com Deus. Se você quiser checar, abra aí Jó capítulo 10, versículos do 2 ao 8. Vamos junto, porque eu creio que nessa noite Deus vai poder te libertar de alguns temores. Mais uma vez, obrigado pelo teu amém tão animado. Alguém que quer ser liberto do seu temor, diga amém. Amém. Jó capítulo 10, versículo 2. Direi a Deus, não me condenes, me faz saber por que você se contende comigo. Jó está falando assim, me explica por que você está brigando comigo, o que eu te fiz? Parece bem que me oprima, que você me rejeite, o trabalho da tua mão e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu porventura olhos de carne? Olha o que Jó fala para Deus. Você consegue ver como eu vejo para você entender o que eu estou passando? Vês tu como vê o homem? São os seus dias como os dias dos homens? Tipo assim, você não está vendo que já está demorando muito o meu processo? Um dia para você é como 1000 anos, você fica aí descansando, eu estou aqui sofrendo já meses. Nessa hora eu podia ouvir alguém falar assim, fala a Deus. Vês tu como homem, são os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Olha o que Jó fala. Por que eu estou passando isso? Eu não tenho culpa. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consome. Meu irmão, eu não consigo nem brincar com esse texto de Jó. Eu imagino a aflição e a angústia desse homem falando com Deus desse jeito.
um homem justo. E não sou eu que estou falando que ele é justo. E não foi só ele que falou que é justo. Foi Deus que falou que ele era justo. Deus falou, esse cara é justo. E daí ele fala para Deus, tá bom, eu sou justo. E a mesma mão que me formou com tanto amor é a mão que está me consumindo. Cadê o Senhor nessa hora? Que me faz perder meus filhos. Que me faz perder tudo que eu consegui na minha vida. Um homem com 70 anos de idade, íntegro, reto, fiel, começa a perder tudo na sua vida. Sofre todo tipo de aflição que você não sonhou sofrer. Você acha que esse cara é muito carnal por ter falado o que ele falou? Não é. A aflição, ela mexe, o sofrimento, ele mexe com o profundo do nosso ser. Ele revela para nós mesmos quem nós somos. O sofrimento nos coloca diante de um espelho. E como Deus falasse, ó quem você é. Durante esse processo terrível, no meio de tantas palavras de desespero, Jó tem uma inspiração divina. Assim como Pedro, que era um cara completamente ignorante dos assuntos espirituais, e solta, um dia tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha e falou assim, cara, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Ele foi tomado num impulso pelo Espírito e liberou uma palavra profética. Jó, no meio de tudo aquilo, ele é tomado por um instante pelo Espírito e libera uma palavra profética. O que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Meu irmão, esse cara não falou isso da carne nem do sangue. Ele não estava falando isso do Deus Pai. Ele estava falando uma visão profética do Cristo. Ele falou, eu sei que o meu Redentor, aquele que um dia vai me redimir, ele está vivo e em breve ele se levantará. Aleluia! E ele vai além. Jó 19, 25 ao 27. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ele não está falando do Pai, ele está falando do Cristo. Quem que se levantou da terra, meu irmão? Como que Jó, milhares de anos antes da vinda de Jesus, consegue falar isso? E depois de consumida a minha pele, ele está declarando, o pau vai continuar comendo para o meu lado. Depois de consumida a minha pele, contudo ainda na minha carne, eu verei a Deus. Sabe o que Jó, tomado pelo Espírito, fala? A razão do processo que ele estava vivendo. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Preste atenção, meu irmão. A gente vai continuar essa história. Mas ele não declara que ele vai ter uma visão espiritual. Ele não declara se envolver Deus no Espírito. Ele fala, meus olhos, esses olhos de carne vão te ver. Vê-lo-ei por mim mesmo. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Do Redentor que se levantará um dia sobre a terra. Ele está falando assim, com os meus olhos eu verei a Cristo. Quantos estão comigo aqui? Será que isso é heresia demais para você? Ou você consegue entender que Cristo está presente em todo o Antigo Testamento? Não há livro mais clássico na Bíblia que trate do sofrimento de um justo como Jó. Em meio a todo o sofrimento que passou, todas as perdas, toda a falta de apoio da esposa, acusação dos amigos, ele libera essa palavra poderosa, profética. Jó nos ajuda a entender que o principal motivo das angústias e tribulações é nos revelar Cristo, porque no meio do processo, aquilo que ele desconhecia foi revelado a ele.
Sabe o que eu quero te dizer? Que o teu sofrimento, se você conseguir entender esse sofrimento em Cristo, ele vai ser a ferramenta para revelar Cristo a você. Só que você tem maneiras e maneiras de passar pelo sofrimento. Você pode atravessar o sofrimento e parar a sua vida. Você pode paralisar a sua vida. Enquanto Deus não resolver isso, eu não me movo. Vai ficar aí parado, meu irmão. Porque as coisas de Deus se aprende vivendo, você não pode parar. Você pode se lamentar com a sua boca. E se você se lamenta com a sua boca, a tendência é que você morra no deserto, como aquele povo que saiu do Egito, que por não entender a Deus, murmurava. Ou você pode, em silêncio, saber esperar, que é um processo de ser silenciado enquanto você cresce. Eu não entendo algumas coisas, então eu fico quieto. Repita comigo, eu não entendo algumas coisas, então eu fico quieto. Cuidado para não julgar teus irmãos. Cuidado para não julgar quem está atravessando dias difíceis. Cuidado para não julgar, meu irmão, até aquelas pessoas que estão do teu lado. Marido julgando esposa, esposa julgando marido. Cuidado para você não julgar Deus. E Jó começa a entender algumas coisas. Ele começa a declarar a necessidade de um mediador. Ele começa a perceber que ele precisava de alguém que fizesse a intermediação dele com Deus. No capítulo 9, do capítulo 9, versículos 32 e 33, ele fala assim: porque ele não é homem. Ele está falando assim: eu preciso de um cara que, como eu, possa saber o que é sofrer para falar do meu sofrimento diante de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo, meu irmão. Segundo alguns historiadores, Jó foi o primeiro livro da Bíblia, antes de tudo. Antes de Gênesis ser escrito, já tinha a história de Jó. E Jó, ele declara algo, para que Deus conheça da minha dor. Ele precisa que um homem fale com ele o que é ser homem, porque ele não é homem como eu, a quem responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós um árbitro, ou em outras palavras, um mediador, que põe a mão sobre ambos. Uau! Sabe o que Jó está falando? Eu preciso de um sacerdócio. Eu preciso de alguém que tenha uma mão em Deus e outra mão em mim. O que essa figura te lembra? Ele está falando assim: eu preciso de alguém que coloque a mão em Deus e coloque a outra mão em mim. Eu preciso de alguém que possa intermediar a minha aflição e a minha dor diante do Pai. Jó estava clamando a Deus por Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, versículo 5. Diz a palavra de Deus: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, repita comigo, está falando de mim aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Jó estava apontando? Jó estava apontando para que era a igreja. A igreja é esse povo que é o sacerdócio real.
Sabe o que Jó, a necessidade de Jó é a necessidade do mundo hoje. O clamor de Jó no meio da aflição é o clamor de milhares de pessoas todos os dias lá fora. Eu preciso de alguém que me ajude a chegar diante de Deus. E sabe aonde está a resposta? Está em mim e em você. Nós temos hoje em Cristo a capacidade de tocar lá e tocar aqui. O clamor de Jó era pela igreja, um povo profético, um povo que foi chamado de nação santa, de geração eleita, escolhido por Deus para estabelecer esse sacerdócio entre Deus e os homens. Esse é você, meu irmão. Sabe, enquanto você fica reclamando no meio do teu sofrimento, há pessoas clamando pela tua vida. Há pessoas clamando para que você manifeste a resposta. Você pode, olha para quem está do teu lado e fala assim: você pode tocar o céu e a terra. Você pode levar diante de Deus a aflição das pessoas que estão à sua volta. E o nosso papel, o nosso maior alvo como igreja, é levar cada pessoa que entra por esse lugar, ou cada pessoa que cruze a nossa vida, a esse sacerdócio. O papel da igreja não é encher um templo. O papel da igreja é levar as pessoas à maturidade em Cristo, a viver um sacerdócio real. Cada lar, cada família, cada pessoa sendo cuidada individualmente, não como um rebanho. Não como um rebanho, não como um gado, mas como filhos individuais, filhos, cada um com sua personalidade, com a sua identidade, com a sua característica, com seus dons, com as diferenças que possuímos, mas tratados individualmente. Essa é a responsabilidade da igreja que Deus sonhou. Esse é o sonho de Deus sobre a face da terra. Esse sacerdócio de Cristo que está sobre mim e sobre você, requer duas coisas. Repita comigo: esse sacerdócio requer de mim duas coisas. A primeira delas é conhecer a Deus através do seu Filho. Conhecer a Deus através do Filho. E conhecer a aflição de cada pessoa através do seu sofrimento. Se você não sabe se identificar com a dor do outro, você não está habilitado a ser um sacerdote para Deus. Sabe por que Deus nos permite passar por processos? Para que quando alguém chegue chorando diante de você, você não ignore e fale assim: putz, mais isso aí. Não, você saiba compreender a dor do próximo. Você saiba sofrer com o outro. Você saiba chorar com os que choram. Você saiba entender a dor de um sofrimento de alguém. A igreja que não tem a capacidade de estar com as pessoas não é a igreja. Um líder que foge do povo não é líder. Quando o culto acaba, quando a semana segue, quando os dias passam, eu não posso crer num ministério que só o púlpito preste um serviço, se não houver identificação com a aflição do povo. Hebreus capítulo 4 nos fala algo. Visto, isso aqui eu creio que o escritor de Hebreus, ele responde algo a Jó. Quando Jó fala para Deus: eu preciso de um homem que compreenda. O escritor de Hebreus escreve algo. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Repita comigo: quem? Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, não sai da tua posição, meu irmão. Sabe por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que é a tua dor, porque ele foi um homem experimentado na dor, familiarizado com o sofrimento.
Quando eu chego diante de Deus em Cristo, não é que Deus olha e fala assim: não sei do que você está falando, cara. Eu não sei o que é dor, eu sou espírito. Não, não é assim que Deus nos trata. Sabe por quê? Porque um dia o Filho se fez homem, e em tudo Ele sofreu. Então Ele conhece a tua dor e a minha dor. Ele sabe das nossas aflições. Ser a igreja que Deus sonhou é não seguir modelos humanos. Ser a igreja que Deus sonhou requer que nós saibamos ouvir a Ele em favor das pessoas. Ser a igreja que Deus sonhou não é ter um modelo pessoal, mas o que Ele formou para a edificação de Cristo. Nós precisamos dos 5 ministérios. Ser a igreja que Deus sonhou requer de nós conhecermos a Cristo. Ser a igreja que Deus sonhou requer de nós um sacerdócio que possa ser montado nas nossas casas através de um altar familiar. Ser a igreja que Deus sonhou não trata as pessoas como mais um número, mas há um discipulado individual. Um a um as pessoas são cuidadas. Ser a igreja que Deus sonhou requer o entendimento que nós somos templo do Espírito Santo, e nós não entregamos os nossos corpos de qualquer maneira. Por isso o processo de corte preserva os jovens dessa casa. Ainda que não seja algo popular, nós não estamos preocupados em ser popular, nós estamos preocupados em ser visíveis no mundo espiritual. Ser a igreja que Deus sonhou é ensinar e discipular através do exemplo. Não de um exemplo que é padronizado num sucesso no mundano, mas como você suporta a pressão nos dias de aflição e não arreda o teu pé da tua vida com Cristo. Se a igreja que Deus sonhou, não quer dizer que tudo vai dar sempre certo, mas que no dia do sofrimento você mantenha a sua confissão, porque você sabe que o teu Redentor vive. E quando nós somos o que Deus sonhou, a nossa identidade ela não é abalada no meio do sofrimento. Não há sofrimento que seja comparado com o prêmio de ver Cristo sendo formado em nós. A gente olha o livro de Jó como a história de um homem sofredor. Quantos olham para Jó como um homem sofredor? Muitos de nós. A gente fala quando o cara é muito quietinho assim, paciente, fala assim: o cara tem uma paciência de Jó. Não é verdade? Tiveram pessoas com muito mais tempo de prova do que Jó na Bíblia. Se fosse falar da paciência de alguém maior que a de Jó, do próprio Moisés. Quantos anos no deserto com um povo cabeça dura? Você sabe quanto tempo durou as aflições de Jó? Historiadores dizem que as aflições de Jó que nós vemos, e nós vemos todo o livro falando dela, durou meses, menos que ano. Segundo a história, o relato da história, Jó tinha aproximadamente 70 anos. E com 70 anos ele foi acometido por uma série de problemas. Perdeu muitas coisas. Mas em menos de um ano, tudo foi restituído a ele em dobro. Ele teve restituído tudo que ele perdeu. E a Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos. Cara, um cara que teve uma vida de 210 anos e ficou alguns meses em prova, é um cara sofredor? Eu estava olhando para ele e falei: Senhor, eu já estou muito mais tempo sofrendo que Jó. E a gente tem Jó como um cara sofredor. Ele ficou alguns meses, cara. Ele ficou alguns meses e 140 anos de dupla porção sobre tudo que perdeu, só que com uma coisa: com a revelação de Cristo. Você sabe que alguém no Antigo Testamento, a galera falando de Jeová, falando do Deus Pai, e ele falou assim: cara, eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Abrem Jó 42. No final, quando Deus vira o jogo, o que ele profetizou? O que ele profetizou? Eu sei que o meu Redentor vive, com esses olhos que a terra há de comer. Não, ele não falou isso. Ele falou: com esses olhos eu verei a Deus. Amém? Olha o que diz Jó 42, do 12 em diante. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro.
teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. A gente poderia trocar aqui por 10 Ferraris, 4 apartamentos, né? A gente fica vendo jumento e tal, a gente não consegue entender, mas o cara foi bem abençoado. Também teve 7 filhos, 3 filhas. Chamou o nome da primeira também, a gente podia trocar o nominho dela, que ninguém merece, Gemima. O nome da segunda, Kézio, da terceira, Keren Abuque. Aí, Alan, se for menina, Gemima pode ser em homenagem à palavra de hoje. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Amém? O que eu estou falando para você, eu não estou diminuindo a capacidade de Deus te abençoar. Eu quero que você entenda isso. É que de tudo isso que Deus fez na vida de Jó, não foi o mais importante. Jó foi extremamente abençoado com aquilo que a gente chama de bênção, mas não foi o mais importante. Tudo isso, Jó relata algo incrível. O discurso dele no final do processo. Jó 42:5. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Preste atenção no que eu estou te falando. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Sim ou não? A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E Jó fala assim, agora os meus olhos. Ele não está falando de uma visão espiritual. Ele está falando, agora os meus olhos te veem. O que ele estava vendo? Com quem que ele teve uma experiência? Se ninguém jamais viu a Deus, e ele relata com as suas palavras, agora os meus olhos te veem. A palavra que Jó usa é diferente da palavra que Isaías usa. Isaías fala assim, vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e tal. Ele está falando de uma visão espiritual. Amém? Moisés, a palavra de Deus fala que Deus falava com Moisés face a face. Se você pegar o original dessa palavra, face a face é assim, Deus falava com Moisés de forma pessoal, individual. Mas ninguém usa a expressão que Jó usa. Jó fala, os meus olhos naturais te veem. Mas a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas a própria palavra de Deus fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas Ele escolheu se revelar através do seu Filho. Jó viu a Cristo, e eu posso te afirmar isso. Eu quero te falar algo. Quando a gente leu aqui que ele foi restituído de tudo, que ganhou Ferrari, apartamento na praia, todo mundo falou, oh, aleluia, glória a Deus. Agora quando eu falei que ele viu a Cristo, eu falei assim, amém, deu uma meia dúzia. Isso reflete bem a nossa realidade. Ainda tão presos às coisas naturais, enquanto Deus está nos tratando numa perspectiva de eternidade. Quando Jó tem uma experiência de ver a Cristo, aquilo é maior do que tudo que tinha sido restituído na vida dele. Porque Jó foi uma primícia daquilo que Deus tinha para o homem. Sabe que o livro clássico de Jó aponta para o sofrimento da humanidade, e Deus nos dá uma resposta em Jó. Sabe qual é o propósito do sofrimento na tua vida? Revelar meu filho a você. O propósito do sofrimento é que Cristo seja revelado a nós. Se você entende que o propósito do sofrimento, você vai tomando a forma, Cristo vai sendo revelado a você, você passa a ver o sofrimento de outra maneira. E o sofrimento, meu irmão, ele é como uma tempestade, é como um furacão. Ele vem, até pode produzir estrago, mas ele passa. Olha para quem está do teu lado e fala assim, esse sofrimento vai passar, vai acabar. Olha de novo para quem está do teu lado e fala assim, vai acabar. Agora a minha pergunta é, você soube desfrutar desse processo para que Cristo fosse revelado a você? Ou você passou todo esse tempo reclamando da vida de Deus?
Porque se você passou reclamando, o processo que você passou foi perda de tempo. Vai passar de novo. Porque Deus não tem outro objetivo maior na sua vida do que revelar Cristo em você. E quando você entende isso, você vai começando a ficar sensível em cada etapa da tua vida. Deus, João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem teve a capacidade de se revelar a Jó foi a Cristo. É o que a gente chama de teofania, as várias manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa entender que aquele processo que fez de Jó ser conhecido como um homem sofredor, na verdade foi uma grande bênção para a vida dele. Ele não só se tornou mais próspero, mas ele teve o conhecimento que ninguém da sua época teve. Ele viu o Senhor. Sabe, meus irmãos, se você pegar as ministrações, pode entrar no YouTube e ver as palavras que eu ministrava alguns anos atrás e veja o que eu falo hoje. Se tudo que eu passei na minha vida foi necessário para que Cristo fosse revelado em mim, eu passaria tudo de novo, porque hoje o que eu conheço dele não tem preço se comparado com a dor que eu possa ter passado. Todo processo, todo sofrimento tem um objetivo: abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa falar como Jó: eu vi o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo, quando escreve aos Filipenses, e Paulo foi um cara que entendeu muito bem disso. Filipenses 3,10 diz: para conhecê-lo. Na versão, tem uma outra versão da Bíblia católica que eu acho que é até mais precisa que essa, fala assim: no anseio por conhecê-lo. Quantos aqui anseiam conhecer a Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta, você não me responde, aprenda a ficar em silêncio, por favor. É uma pergunta para uma resposta interna. Fica com você. Qual é o teu maior anseio? Conhecer a Cristo ou ter o teu problema resolvido? O que você está passando hoje? Qual é a tua aflição? Qual a dor que você carrega, meu irmão? O que é aquilo que te incomoda hoje? Você que está me assistindo, qual que é o teu sofrimento hoje? Qual que é o teu maior anseio de verdade? É que esse problema hoje se acabe ou que Cristo seja revelado para você? Isso é uma chave poderosíssima. Porque se o teu maior anseio for conhecer a Cristo, o que você está passando hoje vai se transformar num detalhe. E esse detalhe se transforma dentro da tua mente. Você sabe que o problema continua, mas ele não tem mais poder sobre você. Ele não te domina, ele não consegue segurar a tua alma, ele não consegue reter a tua alegria, ele não consegue te tocar. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Ela te liberta do medo, ela te liberta da tristeza, ela te liberta da dor. Aleluia! Aleluia! Paulo fala no anseio por conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. No anseio por conhecê-lo, eu preciso me participar dos seus sofrimentos, para que eu possa me conformar, tomar a mesma forma dele na sua morte. Eu não estou falando num processo de você. Tem gente que fala assim: você está falando de perder tudo, de perder minha vida. Não, eu estou falando de você ganhar a sua vida. Porque aquilo que você chama de vida não é vida. 1 João 5,1 diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se Cristo não foi formado em você, o que você chama de vida não é vida. Então eu não estou falando de perder a vida, eu estou falando de você perder isso que você chama de vida, para que você possa de fato ganhar a vida,
porque a vida só se encontra em Cristo. Assim como Jó, você tem sido observado no mundo espiritual. Deus continua apontando para nós, porque nós somos a primícia da criação. Nós somos seus filhos amados. Deus continua apontando para nós. Suas angústias, as suas incertezas, eu não vou nem falar as suas, as nossas, a nossa total incapacidade de resolver algumas situações. Quando a gente fala de enfermidade, a gente fica totalmente impotente. O que você pode fazer, meu irmão? O que você pode fazer diante de um quadro de enfermidade? Mas eu quero te dizer algo nessa noite. As suas angústias, a sua incerteza, a tua total incapacidade de resolver o que você está passando, não te desqualifica para nada no reino de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a tua aprovação não está te desqualificando. Ela te habilita a experimentar a presença daquele que é chamado de Redentor. Por que Jó chamou a Cristo de Redentor? Porque ele redimiu o que Jó não podia fazer. Eu quero te dizer algo: você está passando fatalmente situações que você não tem capacidade em você mesmo de resolver. Não tem ninguém capaz de arrancar de dentro de você essa dor que você leva, esse vazio que você tem até vergonha de confessar, porque quem sabe você é um ministro, você já conhece a Deus faz tempo, e tem uma dor que aperta o teu peito constantemente, uma tristeza, pessoas entrando em depressão, síndrome do pânico, sabe, nós não podemos achar natural isso. Nós precisamos entender que o Pai anseia por manifestar Cristo em nós, por nos redimir, Eu sei que o meu Redentor vive, e nessa noite Ele quer te redimir. Ele quer que você entenda que o teu maior anseio não é ser liberto do sofrimento, mas é que Cristo seja revelado em você. Porque se Ele for revelado a você, você vai experimentar a paz que excede o entendimento, que te faz caminhar sobre a tempestade, que te faz olhar situações sem medo, que te faz olhar para a morte e falar assim: cadê a morte, os seus grilhões, os seus aguilhões? Tragada foi a morte na vitória, porque eu conheço aquele que é a ressurreição e a vida, e que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nessa noite Ele quer te trazer de volta a vida, aleluia, aplauda o Senhor, se coloque de pé, aleluia, recalabaxeri andarabás, romandasturi alamanaxeri andarabás. Eu digo nessa noite ao teu sofrimento: basta, a opressão de Satanás sobre a tua vida acaba hoje em nome de Jesus. Todo medo do amanhã, toda preocupação que tem te consumido, eu declaro sobre a tua vida uma confiança, uma fé inabalável. Recarabaxeri andalabás, recarabaxeri andalabás. Um tempo de silêncio, um tempo de esperar, um tempo de descansar naquele que é a âncora da nossa alma. Recalabaxeri andarabás, remanachuri andalabasteri andarabás. Eu quero orar por você que nessa noite você chegou aqui, já faz algum tempo que você tem caminhado aflito com seus problemas, que o teu sofrimento tem consumido. Nessa noite o Senhor quer te libertar de tudo isso. Ele quer te levar a entender que isso é uma oportunidade de Cristo se revelar a você. E se você anseia por isso nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Aleluia. Aleluia.
Feche teus olhos. Se você veio aqui pela primeira vez nessa noite, se você está aqui pela primeira vez, a primeira coisa que você tem que fazer é se render ao Senhor. Sabe, se render significa: eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Assim como a terra clama pelo governo da igreja, as nossas vidas clamam pelo governo de Cristo. Uma vida sem Cristo é uma vida desgovernada. E nessa noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e falar: eu quero que o Senhor governe a minha vida. Se você veio aqui pela primeira vez e quer entregar a tua vida ao governo de Cristo, levante a sua mão onde você está, nós vamos orar por você. Alguém que veio pela primeira vez e quer fazer essa oração, quer se render, quer entregar a sua vida ao governo de Cristo? Alguém aqui? Não tenha medo nem vergonha se você veio aqui. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Quero pedir para que alguém possa estar orando com você. Pedir para os diáconos acompanharem, que os ministros possam ir até as pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus. Meus irmãos, o maior propósito de Deus para as nossas vidas é que nós possamos viver o sacerdócio de Cristo. Cristo, ele é formado em nós, não para que a gente possa se gabar. Cristo é formado em nós com um propósito, para que nós possamos ser a conexão do céu com a terra. Que nós possamos ser a resposta ao clamor de muitos Jós que falam assim: eu preciso de alguém que possa falar da minha aflição para Deus. Jó clamava por um sacerdote, e eu estou nessa noite diante de alguns sacerdotes aqui, homens e mulheres, que foram chamados por Deus para ser essa ponte entre os céus e a terra. E sabe, às vezes a gente fica tão focado nos nossos problemas, que a gente vai deixando de lado a responsabilidade que Deus nos deu. Tem pessoas desesperadas à sua volta, mas você não consegue ver, porque você está olhando somente para o teu umbigo. A nossa vida vai se tornando uma vida egoísta, porque a gente só vive para ver a solução dos nossos problemas. Quando os olhos de Jó foram abertos, Jó se deparou com uma realidade que tinha sido transformada por Deus. O que Deus deu a ele em 70 anos, Deus conseguiu dar em dobro em alguns meses. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que aquilo que você chama de problema, Deus faz assim, ó. Deus pode transformar a tua história da noite para o dia. Eu não sei se você passou por processos de perda, mas aquilo que você perdeu, que você levou anos para conquistar, Deus restitui em meses, em dias. O mais importante não é a restituição. O mais importante é que Cristo seja formado em você. O mais importante é que os seus olhos se abram e que você possa falar como Jó: meus olhos viram o Senhor. Deseje isso, anseie por isso. Não é mais tempo de nós caminharmos como meninos, mendigando bênçãos. A bênção é nossa herança, é consequência de quem caminha como filho. É um tempo de amadurecer, é um tempo de ter a maturidade de estar em silêncio no tempo que é para estar em silêncio. É um tempo de ser visível, não pelo que você faz, mas pelo fruto que você manifesta. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos liberar nessa noite uma graça. Eu queria chamar os ministros, os profetas, os pastores. Se vocês quiserem ir orando, impondo as mãos, tenham total liberdade. Eu creio que hoje é uma noite profética. Quero orar por você que está em casa me acompanhando agora, em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer consolo, que essa palavra possa trazer conforto, e que essa palavra possa gerar em você um desespero pela revelação de Cristo em você. Que arranque de você o medo do sofrimento, mas te dê a convicção de que Ele tem um propósito. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.